Desliga a câmera. Tá, então vamos começar. Estou gravando, tá? Antes de mais nada. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Daremos prosseguimento, então, ao nosso conteúdo, né, de G2. Agora, com relação ao mapa 16, vocês têm disponível no sistema Moodle para baixar o mapa e esse arquivo de anotações, tá? Que tem o conteúdo mais detalhado da aula de hoje. Eu sei que o Moodle está com problema, né, para fazer o login, então está disponibilizado também, caso vocês não tenham visto, no grupo do WhatsApp, o arquivo para que vocês possam fazer download dele, tá? Se estão escutando uma criança chorando, é aqui em casa, não se preocupem, acabou de sair do banho. Tá, então, o conteúdo da aula de hoje, nós vimos na aula retrasada, né, de quinta-feira, o primeiro mapa da G2, e falamos sobre clubes de investimento, e agora a gente começa a trabalhar os instrumentos de renda fixa, certo? Então, desse início da renda fixa, nós vamos tratar sobre duas modalidades de investimento, que são as letras de crédito e os certificados de recebíveis, certo? Tem algumas diferencinhas básicas entre eles, né, que nós vamos ver durante a aula de hoje, mas em resumo, a diferença é que as letras de crédito são criadas, né, são emitidas pelas instituições financeiras, pelos bancos, enquanto os certificados de recebíveis são criados, emitidos por securitizadoras. Lá no finalzinho eu vou explicar para vocês exatamente como funciona a parte prática disso, certo? Então, o nosso primeiro instrumento que nós veremos hoje são as letras de crédito, e elas se dividem em duas espécies, as letras de crédito agrícola e as letras de crédito imobiliário. A diferença entre elas é a destinação que o capital tem quando o investidor faz uma aplicação. Então, olhando aqui no arquivo de vocês, então, a letra de crédito agrícola é um título emitido por uma instituição financeira, assim como a letra de crédito imobiliária. Olha, a destinação dela também serve para diferenciar, né? No caso, as letras de crédito são utilizadas para captar recursos para participantes da cadeia, neste caso, do agronegócio. Então, como funciona? A instituição financeira vai financiar, no caso, os agricultores, né, os participantes do agronegócio, mas o banco não cria esse dinheiro do nada, certo? Então ele precisa fazer uma captação junto aos investidores, pessoas como nós. Então eles criam essa letra de crédito, captam os recursos junto aos investidores e transferem esses recursos para os agricultores, certo? É uma lei é normatizado pela lei 11.076. Os principais aspectos, né, atrativos das letras de crédito agrícola é que as pessoas físicas têm o rendimento isento do imposto de renda. Aqui tem uma diferenciação daquilo que a gente vai ver depois, mais para frente, como os títulos públicos do governo federal, que não tem isenção de imposto de renda. Aqui, neste caso, tem. Também é diferenciado nesse aspecto dos clubes de investimento que nós vimos na aula passada, né, que tem aquela tabelinha progressiva de imposto de renda, que conforme o maior tempo que você deixa seu dinheiro aplicado nos clubes de investimentos, né, menor vai ser o percentual de imposto de renda que você terá para pagar. Então, a partir de 2013, mais especificamente no dia 23 de maio de 2013, o Fundo Garantidor de Crédito passou a garantir, entre aspas, né, o capital investido pelos investidores nessa modalidade de investimento. Vocês sabem que o limite que o Fundo Garantidor de Crédito dá para... Vou tentar falar um pouquinho mais para a câmera, tá? O limite que o Fundo Garantidor de Crédito dá ao investidor é até R$ 250.000, né, por CPF, em cada instituição financeira ou conglomerado de instituições financeiras. Então, se eu tenho investimento nessa linha de letras de crédito agrícola,
Até 250 mil, no caso de uma falência hipotética do banco, o fundo garantidor de crédito te devolve esse dinheiro. Na prática é bonito, mas, perdão, na teoria é bonito, mas na prática você tem uma grande dor de cabeça, é um processo demorado, você tem que juntar toda a documentação, e dependendo do tamanho do banco, você corre o risco, né, de levar de fato o calote, porque o fundo garantidor de crédito, ele não tem como garantir todas as aplicações financeiras realizadas, né, em todos os bancos. Imagine um colapso do nosso sistema financeiro, todos os grandes bancos falindo, não tem como garantir para você. No caso de uma instituição menor, aí sim, eles têm como arcar com esse prejuízo. E o prazo mínimo de investimento para as letras de crédito é variável, tá? Mas que tem um exemplo para vocês, por exemplo, para aquele fundo, perdão, para aquela letra de crédito que é indexada, né, a taxa DI, o prazo mínimo de investimento é de 90 dias. O risco primário da letra de crédito é da instituição financeira. Então, assim, caso o agricultor, né, que captou esse recurso, né, que fez uso desse recurso, não pague, o risco é do banco. Porém, se o banco vai à falência, isso é repassado para o investidor. Olha o que está escrito aqui. No caso da inadimplência do banco, o lastro está penhorado por lei ao investidor final, que pode requisitar sua propriedade ao juiz quando o banco não pagar o ativo. Mas aí a gente entra naquela questão judicial, né? Tem toda aquela ordem hierárquica de recebimento dos investimentos, e você corre, de certa forma, um risco, sim, de não reaver o seu capital investido. Como você vai saber, né, como identificar quais são as letras de crédito mais arriscadas? Se você entra, né, em uma corretora ou mesmo vai no banco e pede para o seu gerente passar uma lista, normalmente, não é uma regra fixa, mas normalmente aquelas letras de crédito, né, e isso vale para todos os investimentos que a gente vai falar hoje, normalmente aqueles que têm um maior retorno prometido, um retorno maior em questão de taxa de juros, né, para pagar investidores, são aqueles mais arriscados. Porque, obviamente, instituições como os grandes bancos, eles se dão ao luxo de pagar uma taxa bem reduzida ao mercado, porque eles têm uma capacidade de captação maior. Não é, não é comum que os grandes bancos paguem, por exemplo, 100% do CDI como forma de remunerar o investidor. Tá? Normalmente é algo bem baixo, 90% do CDI, 85% do CDI. Conforme as instituições são menores, né, vão se tornando menores comparativamente, eles têm uma dificuldade maior, portanto, de captar os recursos. E uma forma de eles aparecerem no radar dos investidores é eles aumentarem a taxa de rentabilidade. Agora, obviamente, é mais fácil um banco pequeno ir à falência, né, não honrar seus compromissos, do que um grande banco, um dos 4 grandes bancos que nós temos à nossa disposição. Então, aqui entra aquela questão, né, dos retornos e dos riscos serem, é, serem correlacionados. Quanto maior o risco, maior é o retorno que você exige para aquele investimento. O que mais nós temos de importante aqui que podemos falar sobre as letras de crédito agrícola? Então, ela tem garantias, tá? Que podem ser atreladas a elas. Então, assim como o lastro, entende-se os direitos creditórios vinculados a produtores rurais, suas cooperativas e terceiros, inclusive empréstimos e financiamentos relacionados com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos ou insumos agropecuários, blá, 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 blá. É, né, é uma parte mais técnica daquilo que eu disse anteriormente, né? Você, você não está emprestando para o produtor rural, você está emprestando o dinheiro, entre aspas, né, para o banco, e aí o banco dá uma destinação para o produtor rural. Não significa necessariamente que se o produtor ir à falência, você não vai receber, porque quem emitiu isso foram os bancos, tá?
quem tem que te pagar a remuneração são os bancos. Só um minutinho que eu escrevendo aqui no grupo. O Lucas perguntou do Moodle. Não, Lucas, o Moodle por enquanto está offline. Aconteceu alguma coisa, não nos informaram ainda o que, mas isso não vai prejudicar o andamento desta aula, tá? Olha no grupo do WhatsApp, dá uma passadinha para cima na conversa que você vai encontrar um arquivo que eu disponibilizei contendo todo o conteúdo da aula de hoje, e vocês podem fazer, né? Você pode fazer a anotação aí conforme a gente for conversando e debatendo o material que foi disponibilizado. Então aqui também tem, continuando, tá? Então nós temos aqui os exemplos de instrumentos que servem como lastro dessas operações. Isso aqui não tem tanta necessidade de vocês entenderem, supondo que vocês não vão trabalhar como analista, né, dessas letras de crédito. Tá? Como investidor, você precisa saber como ela funciona, quais são os riscos envolvidos e, e a forma de remuneração do capital, certo? Ah, então, como normalmente ocorre, né, já que eu toquei no assunto, como normalmente ocorre a questão da rentabilidade, como que você ganha o dinheiro aplicando em letras de crédito. Você encontra, então, uma lista dessas letras de crédito disponíveis, né, para serem aplicados, e lá terão algumas informações, como, por exemplo, o prazo de carência, né, quanto tempo você precisa esperar até, até poder retirar o seu dinheiro, se os juros serão pagos periodicamente ou apenas no final da aplicação. Tem casos que você vai fazer você faz a aplicação, né, na letra de crédito, e tem lá que o vencimento é para o ano de, sei lá, 2022, 2023, e no final, né, no último dia lá, é que você vai ter de volta todo o montante que você aplicou, acrescido de todos os juros, de todo o juro acordado, né, durante esse período. Então, tu só vai receber os juros e o montante final no prazo final daquela letra de crédito, quando ela de fato encerrar. Tem também uma classificação de risco. Lembra que nós conversamos em uma aula algum tempo já sobre aquelas agências reguladoras, né, que classificavam o risco dos ativos? Se vocês puderem me ajudar escrevendo no chat aí, eram três principais, né? Então, foi naquele período que nós conversamos sobre a crise de 2008, né? Que aqueles títulos podres foram envolvidos em negociação e eles eram classificados como ativos fora de risco ou com pouquíssimo risco, né? Classe AAA, triple A. Então, também existe essa forma, né? De você se guiar para saber o que é mais arriscado ou não desse tipo de investimento. Porém, assim, a gente não olha muito para essas empresas de classificação de risco porque elas perderam a credibilidade lá em 2008. O que você precisa se atentar, né, é, se quiser investir nas letras de crédito, uma quantia considerada elevada, você tem que pegar e tem que abrir o prospecto, né? Tem que abrir toda a documentação para entender como que funciona essa letra em específico, qual é o banco emissor, isso é muito importante, perdão, qual a instituição financeira emissora, tá? Isso é para você saber e ter noção de onde você está colocando o seu dinheiro para não ter risco. E dentro desse mesmo contexto, das letras de crédito, tem a imobiliária, né? A letra de crédito imobiliária, que ao contrário da agrícola, a destinação do capital vai justamente para o setor que dá nome a ela, que é o setor imobiliário. Ele é bem mais usado, bem mais conhecido do que o agrícola, tá? É mais fácil você encontrar ele à disposição. E assim como a letra de crédito agrícola, o imobiliário também tem isenção do imposto de renda. Então você investe, supomos, R$ 10.000, daqui um ano você retira, sei lá, 11.000, vamos supor que tem uma rentabilidade de 10%, né? Você retira os 11.000 e aquele lucro que você teve fica com você, não deve nada ao governo, tá? Não precisa se preocupar quanto a isso. Então ele possui lastro, né, através de créditos imobiliários.
também é emitido por instituições financeiras, no caso bancos comerciais, bancos múltiplos de investimento e sociedades de crédito imobiliário, certo? Ele é regulamentado, então, pela Lei 10.931 de 2004 e por uma circular do Banco Central, né, de 3.614 de /12, e a letra de crédito imobiliário ela pode ser remunerada por uma taxa pré ou pós-fixada. Isso também vale para a letra de crédito agrícola. Tá? Então, como funciona essa questão da taxa pré ou pós-fixada? Quando você analisa o pagamento, né, da rentabilidade, você vai ter as opções da taxa ser pré-fixada ou pós-fixada. O que é isso? A pré-fixada é aquela taxa de remuneração que você conhece no momento que você faz o investimento. Então, você vai fazer uma aplicação, né, em uma letra de crédito e lá está dizendo que o rendimento será de 6% ao ano. Essa é uma taxa pré-fixada, já está estabelecida e ela não muda. Agora, algumas taxas, elas dependem de um determinado indexador. Por exemplo, você pode colocar lá que a rentabilidade, você pode encontrar, né, não é você que coloca, que a rentabilidade para tal investimento é o IPCA, que é uma das medidas de mensuração da inflação, né? No caso, para o consumidor amplo. Então, eles colocam lá que vai ser o IPCA mais, sei lá, a taxa referencial. Isso é pós-fixado, porque você não sabe no momento de contratação desse serviço qual será a tua rentabilidade, quantos por cento você terá em cima do capital aplicado. E também tem alguns casos que ela é uma rentabilidade mista. Acontece, você encontra lá que a taxa será 2% ao ano mais, sei lá, 100% do CDI. Então, uma taxa você tem que é fixa, que são os 2%, e a outra é variável, você não sabe, né? É pós-fixada, que é o percentual do CDI. Entenderam? Dão um ok aí, se entenderam essa questão até agora. Ok, Diego deu ok no chat, o Lucas também. O Anderson ok. Tá, esse ok significa que vocês entenderam o que foi falado até agora, sem nenhuma dúvida. Tá, Loriele ok, Giovanni, Micaela, Estefânia. Tá, eu vou dar seguimento. Quem não respondeu, eu imagino que tenha dormido já, né? Ou ligou o Zoom e foi tomar um banho. Tá. Continuando, então, com as semelhanças, né? A questão aqui, o risco é do emissor, né? No caso, você compara o risco, você compara não, o risco de você não receber é principalmente por conta do emissor, né? Tem a questão que ele tem fundo garantidor do crédito. O Marcos deu um ok aí, uma mãozinha. Percebi, Marcos? Beleza, pô. Só fiquei quietinho antes, porque eu não quero intrometer. Não, pode falar, não precisa ter vergonha, tá? Só não sei se você estava no comecinho da nossa aula, mas ela está sendo gravada, tá? Também vou disponibilizar esse arquivo gravado para vocês lá no sistema Moodle para quem quiser depois reforçar um pouco o conteúdo, né? Pode se dar ao luxo de me ver novamente durante mais, sei lá quantos minutos vai levar, né? Então, a LCI pode ser resgatada a qualquer momento, mas é possível, olha só, é possível negociar as letras de crédito no mercado secundário. Eu confesso que eu nunca vi isso. Eu, particularmente, nunca fiz, certo? Agora, também não vejo lógica, né? Mas você pode negociar ela. Não é que não vejo lógica, é que eu não entendo. Se você faz um investimento, né? Você deve levar ele até o fim. Eu sou dessa opinião. Você não vai fazer trade com renda fixa, né?
no meu entendimento, não serve fazer trade com renda fixa. Você faz trade com renda variável, com ações, né, com derivativos, como o Lucas gosta de fazer, e ainda faz alavancado, que é para, né, se errar, errar um monte. O prazo mínimo de vencimento desse ativo varia de acordo com o indexador, isso vocês já sabem. Aqui apareceu a mensagenzinha que em 10 minutos o nosso encontro será encerrado, depois a gente reabre, tá? Não, Lucas, isso eu não posso falar, tá? Na live. E aí, então, tem a questão dos índices de preço, né, que podem ser utilizados também para remuneração, e conforme a remuneração tem um prazo mínimo de investimento. Então vamos ver o que. Não sei se vocês conseguirão ver aqui. Eu entrei na conta da minha corretora na tarde de ontem, quarta-feira, e tinha apenas um ativo disponível para negociação. Entendo que o momento talvez não seja o mais adequado para investimento em renda fixa por questão de rentabilidade. É normal que os investidores procurem outras formas de remuneração. Mas assim, tinha só uma letra de crédito, tá? Com o vencimento dela para um ano praticamente, né? 2021, maio, perdão, abril, dia 20 de abril de 2021, aqui tem o nome, né, da letra de crédito imobiliária e tal, do banco, e olha a rentabilidade, 89% do CDI. É uma rentabilidade muito baixa, gente, muito baixa, 89% do CDI, né, de fato não vale a pena como remuneração. Para diversificar, tá ok, né, você precisa diversificar, não tem problema. Agora, a rentabilidade é muito baixa dela. A questão aqui, nós temos a liquidez, que é quando você pode fazer a retirada, né, antecipação do capital investido, diz que os juros serão pagos todos no vencimento, a amortização, que seria a devolução né, no caso do capital, do principal, perdão, também apenas no vencimento, a quantidade disponível, né, e a aplicação mínima. Que no caso, para você comprar uma letra de crédito, custa R$ 1.000 por um investidor, e aí você pode investir quantas você quiser. Tá certo? Como eu cheguei, né, no final aqui da letra de crédito, alguém tem pergunta sobre isso? Alguém tem alguma dúvida? Não, não. Vocês estão bichão mesmo, hein? Vocês estão. Cara, eu imagino vocês na prova. Tudo 10, tudo gabarito. Nós somos bichão mesmo, professor. Nós vamos gabaritar mesmo. Eu espero que sim. Vamos tirar 10,10 nessa prova aí. 10.10. Com certeza. Tá. Falei talvez um pouco rápido demais, não? Não. O Lucas fez uma pergunta aí no chat. Obrigado pelo aviso. Talvez alguém possa ter alguma dúvida sobre o que seria 100% do CDI. Certo. Assim, o CDI é uma taxinha ou um percentual estabelecido, percentual não, mas a quantidade estabelecida de juros que é pago entre os bancos, porque os bancos também, sim, as instituições financeiras, perdão, elas também se emprestam dinheiro, certo? Então, nesse sentido, elas têm uma remuneração que elas pagam. Não me recordo agora, não sei de cabeça, vou até procurar aqui para saber quanto é a remuneração do CDI hoje. Deixa eu ver aqui, CDI hoje.
Tá, eu achei só de 2008 aqui, 2018, perdão, eu vou usar essa taxa de 2018, tá? Foi de 6,4% ao ano. Então, uma letra de crédito, né, ou qualquer título de renda fixa que pagasse lá em 2018 100% do CDI, você estaria sendo rentabilizado a 6,4%. Acredito que isso tenha diminuído bastante, agora em 2020, provavelmente está abaixo, perdão, de 4,5%. Não tenho certeza, tá? Faz tempo que eu não vejo em quanto está a CDI, né? Eu também não tenho feito muito investimento, e normalmente quando faço investimento em renda fixa, eu prefiro as que são indexadas à inflação ou então pré-fixadas mesmo, tá? CDI, eu não me importo isso, não me importo muito com isso. Então imagina, nesse caso aqui, 89% do CDI, fazer cálculo rapidinho, era 6,4%, né, por cento que eu falei, 89%, te daria aí um retorno anual de 5,7% ao ano, e aí você ainda teria que descontar desses 5,7%, Lucas, o imposto de renda, tá? E aí, imaginando que você ficou pelo prazo máximo, né? Você ficou mais de 2 anos investido, com dinheiro aplicado nesse investimento, você pagaria então 15% sobre o lucro que obteve. Então tira mais 15% dessa taxa de rentabilidade aí. Certo? Vou parar de gravar. Por algum motivo